Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar as aplicações de leis de Newton e vamos estudar a diferença entre polia fixa e polia móvel, o elevador em suas três principais situações e o plano inclinado. Primeira coisa, polia fixa e polia móvel. Na polia fixa, a mesma força que eu faço, ela serve para reerguer esse peso. Ou seja, eu tenho que a força de tração que eu estou fazendo tem que ser igual ao peso. Lembrando que peso é igual roupa, né? P, M ou G. Peso é igual a massa vezes gravidade. Na polia móvel, quando eu puxar esse peso, eu vou estar puxando mais cordas. Se eu puxo mais cordas, se eu aumento a minha distância, eu consigo minimizar essa força. Então, a fórmula é força igual a peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de polias ou roldana, né, móveis. Na minha figura, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, porque essa daqui é fixa, ela não conta. Então, seria, por exemplo, 3. Então, eu teria meu peso dividido por 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, meu peso vai ficar 8 vezes menor. Agora, vamos entender o elevador. O elevador, ele pode subir, ele pode descer. Ele pode subir ou descer fazendo uma força, ou ele pode subir ou descer fazendo um movimento uniforme. Então, primeira coisa, nós temos para um elevador parado ou em movimento uniforme, que a tração é igual ao peso. Para um elevador que está fazendo uma força para subir, eu tenho tração igual a peso mais força. Como força é força, meu amor, m vezes a, então eu tenho tração igual a peso mais m vezes a. Se ele estiver fazendo uma força para descer, aí eu tenho tração igual a peso menos massa vezes aceleração. E por fim, tem uma observação. Se ele falar que o elevador cai em queda livre, isso quer dizer que eu consigo anular essa gravidade. Portanto, nessa situação, a tração que atua na corda é zero. Porque como o peso é massa vezes gravidade, gravidade é zero, o peso vai acabar dando zero. Consequentemente, a tração também vai ser zero. E por fim, para a gente finalizar a aula de hoje, nós temos plano inclinado. No plano inclinado, eu tenho dois pesos. O meu peso total, que é sempre para o centro da Terra, né, que é aquele da massa vezes gravidade, ele sofre uma decomposição. Ele passa a valer um valor que nós chamamos de PY e outro valor que nós chamamos de PX, acompanhando aqui o plano. Aqui embaixo tem um ângulo, nós vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa. Esse ângulo alfa, ele é a mesma coisa do ângulo formado aqui entre o P e o PY. Então, sendo assim, o PY, ele é o P vezes o cosseno do ângulo. Porque quando o P vem para cá, ele vem com o ângulo cosseno, com sono, cosseno. Quando eu quero o PX, ele vai ser o peso vezes.
Quando eu pego esse P, venho para cá, repara que eu não tenho ângulo. Então, é sem o ângulo, seno, sem sono, fica em pé. Então, pronto, temos o PX e o PY. O que esse PY representa? Ele representa a força que está sendo aplicada no plano. Como é a força no plano, ele pode ser chamado, então, de força normal. Porque a normal, ela é contrária ao plano, né? Expliquei isso na nossa última aula, primeiro tópico lá de aplicações de leis de Newton. Ela é contrária ao plano, então ela é a mesma coisa que o PY. Já o nosso PX, ele é uma força que puxa esse bloco para baixo. Existem algumas situações que ele está sendo arrastado para cima por meio de uma força de tração. Então, quando eu penso nessa tração, eu tenho que pensar nesse PX. Então, o que eu posso afirmar? Que o nosso PX ele está relacionado ao movimento de descida ou subida. E por fim, para a gente encerrar o plano inclinado, se eu quero... Então, essa aceleração no qual ele desce o plano é A igual a G vezes seno do ângulo. Então, vamos lá para a nossa primeira questão da aula de hoje, esse exercício do Cefet. Então, ele fala o seguinte: na figura a seguir, temos uma combinação de roldanas móvel e fixa. Então, a primeira é fixa, 3 móveis, constituída de uma talha exponencial. A força de ação FA a ser aplicada para erguer e manter em equilíbrio uma força resistente de 500 kg será a D. Percebam que as respostas estão em quilograma-força, então você não precisa passar para Newton. Então, nós vamos direto lá para a fórmula da polia móvel. Força que eu tenho que fazer é o peso dividido por 2 elevado a n. Força é o que eu quero achar. O peso da caixa ali é 500 dividido por 2 elevado a n. Eu tenho 3 polias móveis. 1, 2, 3. Então, vai ficar força é igual a 500 dividido por 2 elevado a 3, 8. 500 dividido por 8, 62,5 quilograma-força. Então, o gabarito da questão, letra C. Vamos agora para a nossa segunda questão. Uma pessoa de massa de 60 kg sobe uma balança de mola que está dentro de um elevador e as seguintes situações se apresentam. Situação A: o elevador sobe com aceleração constante de 2. Situação B: o elevador desce com aceleração constante de 2. E situação C: o elevador cai em queda livre, quando os cabos que sustentam se rompem. Considerando a aceleração da gravidade como 10, as indicações da balança em quilograma para os casos A, B e C serão respectivamente. Então, vamos lá. Caso A: elevador está subindo com aceleração. Tração igual a peso mais m vezes A. Caso B: o elevador está descendo com aceleração. Peso menos m vezes A. E situação C é aquela observação que eu falei para vocês na aula. O elevador cai em queda livre. Se está em queda livre, eu não tenho peso, então vale 0. Sabendo que ele é 0 e que para subir eu faço mais força para descer, já saberia que o gabarito é a letra A, acabou a questão. Mas vou calcular para vocês. Então, tração igual a peso. Qual que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Então, é 60 vezes o 10, 600. Mais M, que é 60, vezes o A, que é 2. Então, tração vai ser 600 mais 120. Então, eu tenho uma tração de 720 newtons. Na situação B, eu tenho 600 menos 120, ou seja, eu tenho 480 newtons. Como a resposta está em quilograma,
Quando eu quero passar Newton para quilograma, basta eu dividir pela gravidade, que no caso é 10. Então, eu tenho 72 quilogramas e 48 quilogramas. Gabarito dessa questão, então, letra A. E, por fim, vamos fazer essa questãozinha aí da UERJ. Em uma fábrica, caixas são deslocadas do ponto A de uma rampa e deslizam até um ponto B. A rampa forma um ângulo θ com a horizontal, conforme indica o esquema. Sabe-se que 0,3 segundos após o início do movimento em A caixa alcança o ponto B, com velocidade de 1 metro por segundo. Veja o gráfico, a variação da velocidade da caixa em função do tempo. Então, eu tenho aqui uma variação de velocidade de 1,2, a variação do tempo de 0,3. Considerando inexistente o atrito entre a superfície da caixa e da rampa, determine o valor do seno do ângulo θ. Então, eu quero o seno desse ângulo. Eu sei que no plano inclinado, a única fórmula que eu tenho seno ou é na força ou é na aceleração. Se eu tenho velocidade de tempo, vamos pensar em aceleração. Então, o que eu tenho nesse exercício? Eu tenho variação de velocidade, 1,2, e variação do tempo, 0,3. Eu sei que aceleração é variação de velocidade sobre variação do tempo. Está lá na nossa aula de movimento uniformemente variado. Então, é 1,2 dividido por 0,3. Vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Depois, eu sei também que no plano inclinado, que a aceleração é igual a gravidade vezes seno do ângulo. A aceleração é 4, gravidade é 10, seno do ângulo é o que eu quero achar. Então, o seno do nosso ângulo vai ser 4 dividido por 10, 0,4. Então, esse é o gabarito da nossa questão. Então, é isso. A gente finaliza a nossa aula por aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo, inscreva no canal e compartilhe com os amigos de vocês. Até o próximo.